com os eventos que a gente tem observado aí nos últimos meses, né, no último ano de inundações, chuvas muito fortes, alagamentos, ressacas, né? Então, inundações não só oriundas de problemas de drenagem, mas também do avanço do nível do mar, né, acima do que a gente está acostumado. Pensar no desdobramento dessas mudanças climáticas no nosso dia a dia, nas políticas públicas, é natural, né? Ou pelo menos deveria ser. Agora, tem uma preocupação que, na verdade, não está relacionada só a essa camada de mudanças do clima, que é a disponibilidade de água para o abastecimento humano, né? Para além deste ser um dos usos prioritários estabelecidos pela Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que é o abastecimento humano e a dessedentação de animais, ou seja, a água para os animais beberem, são os usos prioritários estabelecidos na lei federal em caso de escassez hídrica, né? Então a gente está vivenciando essa escassez na Amazônia em especial, mas em algumas outras localidades também. E sempre que nós temos um período, que é o período que nós temos pouca chuva, no caso do Sudeste, ali no inverno, né, principalmente, os especialistas e os gestores observam com muita cautela, né, e com muita preocupação como é que vai ser, né, a ocorrência dessas chuvas e a reposição da água nos reservatórios. Com esse contexto que a gente está vivenciando e que tende a se intensificar, né, nas alterações dos padrões que a gente tem climáticos, meteorológicos, pluviométricos, por conta, né, desse efeito do aquecimento global que atinge o planeta como um todo, eu queria chamar a atenção da importância de se recuperar e conservar os mananciais de abastecimento de água, por diversos aspectos que a gente tem que colocar aí em questão. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma aposta muito grande de mais de 90% da região metropolitana do estado sendo abastecida por um mesmo manancial, que é o Rio Guandu, né, por aquela AETA, que é a Estação de Tratamento de Água do Guandu, operada pela SEDAI, que fica na Baixada Fluminense e que atende, né, a uma parcela muito grande dessa região metropolitana, deixando a gente bastante vulnerável, né? Se tivermos problemas ali, a gente percebe isso sempre que tem alguma interrupção, mesmo que momentânea, para operações de manutenção e limpeza nesse equipamento, né? E aí, eu trago aqui para essa discussão um material que foi produzido pelo INEA, em parceria com a Secretaria do Ambiente e o Governo do Estado, que é o Atlas de Mananciais de Abastecimento Público do Estado do Rio de Janeiro. Para começar, né, eu quero dizer para vocês que esse Atlas está disponível em PDF no site do INEA, então vocês podem ter acesso a ele. É um material muito bem construído, muito bonito, né? Com fotos lindíssimas, com ilustrações, com um material realmente feito com muita qualidade. Então eu queria agradecer aí a equipe da CEA por ter me presenteado com esse exemplar aqui, mediante a minha participação no evento sobre soluções baseadas na natureza. E queria destacar para vocês um capítulo que vai abordar, estabelecer uma metodologia, apresentar dados, né, para estabelecimento de áreas prioritárias para restauração florestal, visando essa proteção e recuperação dos mananciais. Ela tá na página, começa esse capítulo, né, na página 88 do Atlas. E nele, para quem é da área ambiental, eu chamo a atenção para a necessidade de, antes de ir para campo, levantar dado, né, ou ficar coletando dados assim loucamente nas bases que a gente tem muitos portais, muitos sistemas de informação ambientais disponíveis. A gente precisa, com cautela, pensar no objetivo do levantamento que está sendo feito e na disponibilidade de dados. Então, uma vez que eu tenho um objetivo, quais seriam, né? Pensar nas possibilidades de fontes de dados, verificar a disponibilidade em termos de horizonte temporal, de qualidade desses dados, de cobertura mesmo territorial que ele abrange. E aí, pensar numa metodologia que faça sentido, que pode ser qualitativa, que pode ser quantitativa, ou até combinar, né, ambas as estratégias, para poder utilizar esses dados e estabelecer critérios para a tomada de decisão. Então, sob o ponto de vista do órgão ambiental, a tomada de decisão que é o ponto-chave, né? Então, para as áreas prioritárias para restauração florestal, nesse capítulo ele vai falar, primeiro, para que priorizar e mapear. Então, a gente precisa priorizar e mapear essas áreas
para delimitar os territórios estratégicos, conhecer as limitações socioambientais, as potencialidades socioambientais. Então, a gente sempre está pensando em limitação, mas também nas potencialidades locais, subsidiar a tomada de decisão e alocação de recursos e potencializar os benefícios. E aí, né, vem a construção aqui de um fluxograma sobre os indicadores e índices que foram estabelecidos pela equipe técnica desse estudo para poder estabelecer essas prioridades e coletar informações e gerar, né, coletar dados e gerar informações que fossem úteis para essa finalidade. Lembrem que o governo do estado ele está num olhar abrangente que deve considerar as múltiplas realidades dos municípios, né, que estão dentro desse território estadual e que devem, sempre que possível, dar subsídios para que esses municípios tomem decisões, aloquem recursos, direcionem seus projetos e programas de uma forma mais otimizada, né, mais estratégica. Então, o governo do estado ele tem também esse papel de dar esse suporte na medida do possível para os municípios, né, um suporte técnico e de informações também. E aí, a metodologia, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, né, ela tem esse fluxograma aqui, que vai mostrar justamente, né, quais são os elementos que foram considerados para essa construção desses índices, né? Então, a PP, que são as áreas de preservação permanente, né, onde é que elas estão, isso é legislação lá do Código Florestal estabelecida. Qual é a suscetibilidade à erosão dessas áreas? Então, se a gente está pensando em recuperação florestal, a gente tem que pensar que existe uma relação importante entre árvore, né, entre vegetação, água e solo, e como é que isso tudo se costura, como é que isso tudo conversa para funcionar ou não, e para que a gente possa priorizar também áreas onde a gente consiga resgatar os serviços ecossistêmicos prestados por essas áreas. A cobertura vegetal em si, né, a paisagem como que está construída, vazão disponível nesses mananciais, então a gente está olhando o manancial em si, disponibilidade de água em qualidade e quantidade, mas pelo ponto de vista da restauração florestal, a gente está olhando como é que essa restauração pode diminuir o comprometimento dessa disponibilidade hídrica, como é que a gente pode fazer retornar as funções ecológicas mesmo, né, desse manancial e das suas margens e de todo esse ecossistema ali que beira esses mananciais. E aí eles vão trabalhar estabelecendo vários índices, trazendo dados muito interessantes, dizendo quais são as fontes desses dados. Isso é importante, né, porque às vezes a metodologia é construída e a gente tem uma limitação ali de um dado um pouco desatualizado para para alguns dos critérios, e quando a gente vai revisitar isso e utilizar, às vezes é o caso de pensar em atualizar aquele elemento em especial. E aí, para isso, cabe destacar a necessidade de transparência das metodologias e, se possível, até mesmo da disponibilização dos dados abertos, né? Para que o município, por exemplo, possa atualizar com dados coletados ali numa escala local, com dados que muitas vezes vão estar mais atualizados, pensando também, né, naquela realidade em que se encontram. Então, era isso que eu queria chamar a atenção, né? Mostrar para vocês aqui esse projeto gráfico maravilhoso desse Atlas, né? Olha que coisa linda aqui, né? Ilustrando algumas dessas áreas que a gente tem no nosso estado. Agradecer aí pelo presente e fazer vocês pensarem sobre isso, sobre como é que cada vez mais o desafio da gestão dos recursos hídricos e da gestão de conflitos que permeiam o acesso e o uso da água, né, esse bem de uso humano aí dotado de valor econômico, segundo diz a Política Nacional de Recursos Hídricos, a gente vai ter que ser estratégico, a gente vai ter que saber como lidar com tudo isso, tá bom? Acessem o Atlas aí, vou deixar o link aqui para vocês e vamos conversando sobre esse assunto.